Saudações, meus caros! Voltamos com os nossos vídeos, mas dessa vez a proposta é um pouco diferente. Bom, influenciado um pouco pelos vários programas culinários que eu venho assistindo faz algum tempo, eu decidi pensar em algo um pouco diferente. Então, a ideia para esse vídeo é comentar um pouco as relações entre a culinária, a gastronomia e a história. Eu decidi começar essa experiência com uma receita bem específica, um bolo de mandioca. Então, nessa primeira parte, eu vou trazer algumas questões históricas para a gente pensar sobre esse alimento tão importante para a história do Brasil, como a gente vai ver. E na sequência, eu vou mostrar para vocês como se faz, então, esse bolo de mandioca. Eu vou colocar a receita ali direitinho. Eu filmei como eu fiz o bolo, então é bom. Eu espero que vocês gostem, espero que saia, espero que vocês tentem fazer a receita depois e dê tudo certo. Apresentando agora esse ingrediente tão importante para todo o Brasil, até hoje, a mandioca. Para começar, dependendo dos estados, há diferentes nomes para essa planta, para esse produto. Geralmente se chama de mandioca, mas em alguns lugares se chama de macaxeira. Aqui no sul a gente chama de aipim. Então, enfim, como eu sou gaúcho, vocês vão ver eu falar bastante de aipim, e a partir daqui eu vou falar aipim, não mandioca. A castelinha, o aipi, maniva, maniveira, eu não conhecia esses nomes. E pão de pobre, que deve ser um apelido mais antigo que eu também não conheço. Mas enfim, existem diferentes nomes. A mandioca é algo utilizada, as suas diferentes partes as diferentes espécies são utilizadas por todo o Brasil. Existem mandiocas que são mais tóxicas, são chamadas de mandioca brava. E existem as mansas, as mandiocas doces, que seriam mais tranquilas. Há também as diferentes utilizações da mandioca. Em alguns lugares se usa, por exemplo, as folhas para fazer a maniçoba, que é um prato típico do Pará. Às vezes faz a mandioca frita, a mandioca cozida, se usa ela a partir da farinha, enfim. Há diferentes utilizações no Brasil para a mandioca. E é um produto que marca o Brasil desde as primeiras ocupações do nosso território. Então, existem vestígios de cultivo da mandioca já no território que hoje faz parte do Brasil, de 9.000 anos atrás. Nessa região aqui, chamada do Alto do Rio Madeira, que hoje pegaria mais ou menos aqui o estado atual de Rondônia. Então, é algo que está presente na história do Brasil desde do começo do povoamento das diversas tribos indígenas no Brasil. Quando começa a colonização pelos portugueses, tanto os portugueses quanto os africanos que são trazidos como escravos para o Brasil, eles começam a se apropriar desse produto. Então é algo, um desenvolvimento que vem dos índios, os índios que descobrem a planta, que aprendem a cultivar, eles aprendem a lidar, por exemplo, com os elementos tóxicos que há em algumas espécies de mandioca. São os índios que vão ensinando, que vão apresentando esse conhecimento para portugueses e africanos que começam a habitar o Brasil. E principalmente pelo fato da mandioca ser um produto de fácil cultivo que não exige muito cuidado, que pode ser plantado assim em vários tipos de solo, que não exige uma grande fertilidade do solo, que não existe características específicas do solo, foi um produto que começou a se espalhar pelo Brasil, sendo consumido tanto pelos portugueses quanto pelos africanos que começam a habitar o Brasil. Porém, o que fez que eu pensasse no aipim e nessa receita do bolo de aipim para falar sobre a questão histórica relacionada a esse produto foi especificamente a influência do aipim dentro da culinária afro-brasileira. Então, sim, o aipim começou a se popularizar pelo Brasil todo, tanto descendentes de portugueses quanto descendentes de africanos consumiam o aipim. Mas
Para as pessoas escravizadas no Brasil, desde a colonização, o aipim tinha era um elemento especial, era algo vital para a alimentação de muitos deles. Por quê? Como era algo que não exigia um grande cuidado ao longo da agricultura, eles poderiam fazer o trabalho forçado, eles eram obrigados pela condição miserável de escravidão, mas ao mesmo tempo eles podiam cultivar o aipim. Além disso, o aipim é um alimento extremamente nutritivo. Então, essa questão da praticidade, somado ao valor que o aipim vai ter para a alimentação dessas pessoas, ele começa a ser usado, ele começa a ser explorado de forma criativa dentro da culinária afro-brasileira. Então, não é que o aipim veio da África, não é que o aipim é algo típico da África, mas a partir dessa relação ah, dos africanos que foram forçados a vir para o Brasil e aqui começaram a desenvolver uma nova cultura, essa ligação começou a se desenvolver. Essa apropriação do aipim para essas pessoas. E hoje em dia, bom, quando a gente fala sobre culinária afro-brasileira, o aipim está bastante presente. Bom, essa relação do aipim com a cultura e a culinária afro-brasileira se despertou para mim quando eu visitei a comunidade quilombola do São Roque, no município de Arroio do Meio. Acho que talvez nem todos que estejam assistindo esse vídeo sabem, mas eu sou professor no estado do Rio Grande do Sul, no município de Arroio do Meio. Município bastante ligado tanto à colonização alemã quanto à italiana, mas que também tem uma forte presença da comunidade negra no município. E nos últimos anos, essa comunidade quilombola no Morro do São Roque conseguiu ser reconhecida e a partir dali começou a se desenvolver uma defesa, uma recuperação da cultura afro-brasileira nesse município. Eu visitei essa comunidade no começo do ano e a Loni, a senhora Loni, que é uma das organizadoras da comunidade, ela me deu esse livro aqui, que é um livro de receitas que tenta pensar justamente nessa questão das relações entre as diferentes receitas da culinária que se desenvolveu na comunidade de São Roque e, ao mesmo tempo, as raízes culturais afro-brasileiras daquelas pessoas. Então, a partir daquelas receitas, eu comecei a analisar diferentes possibilidades de algo que eu poderia trabalhar com os meus alunos e me veio essa ideia então de fazer esse vídeo tentando relacionar uma das receitas que eu encontrei ali com a questão histórica. Então, bom, nesse livro aqui se fala sobre a cuca de aipim, na verdade. Então, bom, agora vocês vão ver a receita com os ingredientes ali. Eu escrevi, eu narrei ali. Eu espero que vocês consigam pegar um pouco a ideia para tentar fazer em casa também. E bom, vamos lá para a receita. Bom, pessoal, já falamos bastante de história, então vamos agora para a nossa receita do bolo de aipim. O que nós vamos precisar então? Quais são os ingredientes? Primeiramente, o principal, claro, aipim ralado, nesse caso. Mas, para a gente começar a nossa receita, a gente vai ter que bater 4 ovos para fazer a clara em neve. Depois, com essa clara em neve, a gente vai misturar os seguintes ingredientes. 1,5 xícaras de açúcar, que aqui nessa caneca fica a quantia certa. 1 xícara de coco ralado. 3 colheres de sopa de manteiga. 1 colherzinha de sal. E fermento. Bom, pessoal, o primeiro passo para a gente fazer a nossa massa é separar a clara das gemas. Então a gente vai separar as 4 claras para a gente poder bater em seguida até ficar no estado que eu vou mostrar daqui a pouco. Então as 4 claras ficam aqui. Então, depois de mais ou menos 3, 5 minutos, as claras ficaram desse jeito assim. Então agora nós vamos tirar essa clara em neves da batedeira, deixar separado para a gente fazer
a próxima massa, a próxima mistura. Próximo passo, então, a gente vai misturar o açúcar, a manteiga aqui. Já deixei separado para eu conseguir filmar e colocar aqui ao mesmo tempo, né? E agora as gemas dos 4 ovos. Agora nós vamos bater tudo para depois misturar com a clara em neve. Bom, pessoal, a segunda parte da massa, depois da gente ter misturado o açúcar, as 4 gemas e a manteiga, a massa tem que ficar homogênea assim, desse jeito. Agora a gente vai misturar o aipim ralado, o coco ralado e a clara em neve para a gente bater mais uma vez. Começamos então com o aipim ralado. A clara em neve que a gente tinha feito antes. E o aipim agora. Então nós vamos ligar novamente para fazer essa última parte da mistura. O último passo da massa, então, pessoal, a gente vai pegar a colher do fermento e para poder misturar bem na massa, a gente vai peneirar o fermento aqui. Mais uma colher agora, são 2 colheres de fermento. Então a gente vai misturar agora o fermento na massa. Cuidado para misturar bem. E na sequência a gente vai colocar a massa aqui naquela forma que já está untada. Depois a gente vai colocar no forno numa temperatura de 230 graus. E logo a gente mostra o resultado final então. Bom, pessoal, finalmente então, depois de quase meia hora no forno, aqui está o nosso bolo de aipim então. Espero que vocês gostem. Bom, meus caros, eu espero que vocês tenham entendido a receita. Espero que vocês tenham gostado desse jeito um pouco diferente de pensar sobre história. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo. Abraço!